Sua gentil contribuição é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente. Gratidão. Messe de amor. A ponte. Estão na retaguarda. Não puderam acompanhar o ritmo que a renovação impunha. Enquanto os sábios mensageiros, à maneira de narradores de histórias, falavam das construções celestes, eles se detinham extasiados. Compraziam-se na expectativa de fáceis triunfos, antevendo-se coroados de êxitos nas lutas do caminho comum, sem qualquer esforço nobre. Supunham que o Espiritismo fosse apenas uma doutrina consoladora, cujo mister se resumisse na coleta de náufragos e mendigos para os alentar, enxugando-lhes as lágrimas sem qualquer compromisso com o trabalho e o sacrifício, em cujas diretivas o homem se integra no movimento libertador de consciências. Esqueceram-se de que a morte física não é o fim. Além do sepulcro, olvidaram que não há repouso nem paraíso, senão para quem converteu a própria paz em paz para outros, e dirigiu a felicidade pessoal para a felicidade de todos. Depois da morte, constatarão, não existem soluções definitivas para problemas que a reencarnação não solveu. A Terra é o grande campo de realizações, aguardando a dedicação dos lidadores da esperança, do bem e da verdade. Ninguém a deixará em liberdade mantendo compromissos com a retaguarda. Os que ficaram atrás preferiram o céu fantasioso da ilusão. Fizeram-se apologistas do heroísmo de mão beijada e pretendiam a glória de um trabalho apanagiado por padrinhos terrenos, passageiros detentores de prestígio social e político. Deixaram à margem os problemas gigantes que defrontarão mais tarde complicados e insolváveis. Tentaram o recuo à hora do avanço e se detiveram à distância. Não os incrimines, nem os lamentes. São almas fracas, incapazes de uma resistência maior. A vida, a grande mestra, paulatinamente com mãos de mãe gentil e devotada, conduzi-los-á de retorno à realidade da qual ninguém foge impunemente. Segue adiante, porém, esquece a fantasia das narrativas atraentes e enfrenta o campo que se desdobra necessitado. Aqui concede a bênção de uma fonte, e o deserto se converterá em jardim. Ali remove o charco, e o pântano se transformará em horta dadivosa. Acolá afasta as pedras, e a estrada surgirá em fácil acesso para homens e animais. Faze o bem em toda parte com as mãos e o coração, orando e esclarecendo, a fim de que o trabalho da verdade fulgure em teus braços como estrelas luminescentes em forma de mãos. E ligado aos espíritos de luz, construirás com o suor e o esforço incessante, enquanto na carne, a ponte sobre o abismo pelo qual atravessarás em breve, formoso e deslumbrado, em busca dos amores felizes que te aguardam, jubilosos, abre aspas, do outro lado, fecha aspas. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Ante a desencarnação. Por
por mais se alongue a existência física, a Terra não passa de uma estação temporária. Com o desgaste natural, a indumentária carnal se consome, renovando-se incessantemente, até se transformar em outras formas de vida no silêncio do solo, quando abandonada pelo espírito. Tudo quanto nasce morre, é da lei. A reencarnação é ensejo de aprendizagem necessária e breve. O corpo, por isso mesmo, é veículo com que a divindade honra o ser, facultando-lhe ascensão aos planos celestes. Todos morrem num estado vibratório para renascerem noutro. Não há consumação. A vida prossegue. Além do portal de lama e cinza, a vida continua como primavera formosa após noite sombria e torturada. Ama os que foram instrumento da tua carne ou razão da tua felicidade, se os constrangeres a uma temporada mais longa entre as limitações do vaso carnal. Saudosos da grande pátria anseiam por voltar, embora as retenções no caminho. Não os atormentes com o teu amor, eles prosseguirão contigo noutro estado de consciência. Ajudar-te-ão na dor, enxugando suores e lágrimas, e orarão por ti nas travessias difíceis. Prepara-os com amor, informando quanto há vida no mundo maior, e desembaraça-os dos cipós e elos que os prendam na retaguarda. Recorda-te e lembra-lhes a alvorada sublime que os aguarda, esclarecendo quanto à ressurreição triunfal além da transitoriedade de todas as coisas. Preenche de tua parte a saudade deles no coração, com a lembrança das horas felizes que eles proporcionaram, o bem que fizeram, o que representaram na vida. E enquanto estão ao teu lado, aproveita a sabedoria e a bondade deles, honrando-os com o teu carinho e a tua atenção, habilitando-te a receber-lhes o amor com o mérito do esforço em nome do teu próprio amor. O que lhes não deres agora, amanhã de nada valerá. O que deixares de fazer, adiado por negligência ou descuido, jungir-te-á pelo remorso ao rochedo da aflição improdutiva. Velhos, guarda a paciência e cerca-os de mais carinho. Enfermos, desdobra a vigilância em torno deles. A vigília junto ao leito de alguém em sofrimento é depósito nos tesouros celestes. Jovens, oferece a experiência em forma de conselhos e assistência, disciplina e educação. Amigos e parentes, amados e conhecidos, desdobra os braços e enlaça-os com a ternura que embeleza a vida. Estranhos e adversários, vence a aversão e ama-os também, ajudando quanto possível a ingressarem em tua família espiritual. Recorda, porém, que uns e outros em breve partirão. O retorno será inevitável. Começa-se a morrer desde que se renasce na carne. A memória deles te fará feliz e todo o bem que te fizeram, como o amor que lhes deste, será a coroa de luz que terás na vida. Recorda, por fim, que dominados por imensa saudade, recolhidos e atemorizados, os discípulos reunidos em Jerusalém receberam a visita do inesquecível amigo que os saudou jubiloso, tornando da morte e felicitando a todos, através dos milênios, com o legado da vitória da vida sobre a desencarnação, como hoje atestam os que venceram o túmulo, retornando felizes aos corações amados que se demoram na carne, a repetir: paz seja convosco, qual hino de consolação imortal que nada consome. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Com o que tens. Pretendes ajudar com segurança os homens atormentados da terra,
agora, quando as clarinadas da verdade chegam aos teus ouvidos espirituais, modulando as bênçãos dos céus. Gostarias, porém, de possuir os recursos da palavra fácil, para na imprensa escrita ou falada, atingires a grande massa. Sentes a dor de muitos enfermos e, atribulado, dizes mentalmente que os ajudarias, se dispusesses da mediunidade curadora. Procuras esclarecer aqueles que se detêm a ouvir-te e te aquietas, muitas vezes vencido, porque não registras mediunicamente as vozes que informam e revelam. E afirmas desanimado: não vejo, não ouço, não escrevo, nada posso fazer. Não creias, porém, que o ministério divino do amor no mundo dependa de recursos excepcionais. Os grandes servidores da humanidade se ignoravam. Mesmo quando atingiram o ápice das sublimes tarefas, jamais abandonaram os labores humildes de tão grande valia. Homens fenômeno sempre existiram na Terra, sem conseguirem transformar o mundo para melhor. No entanto, foram aqueles que muito amaram que se converteram em bússola e em remédio, claridade e segurança para todos. Não aguardes, assim, perfeição para ajudar e orientar. Antes do exercício médico, o futuro Esculápio labora como enfermeiro, e todo navegador jamais começou o exercício de comando em alto posto, ignorando as posições-chave na engrenagem das naus. Faze o bem a alguém discretamente. Nem todos te poderão receber de improviso. Também demoraste a aceitar as diretrizes que hoje te norteiam a vida. Avança, alentando as almas que encontres ou que te encontrem, e enquanto haja fatores possibilidade, dilata a verdade e o bem. O poeta Keats, aos 25 anos, vencido por tuberculose pertinaz, recebeu a morte com júbilo. Tiziano, aos 94 anos, confiante, pintava, confirmando sua mestria. Milton não desistiu de lutar por ser cego. Pasteur, hemiplégico, não desanimou. Thackeray escrevia com espírito, embora a amada esposa estivesse louca. Steinmetz, apesar de corcunda, realizou prodígios na ciência. Handel, empobrecido e meio paralítico, empenhou-se com ardor para que o Messias, com o seu coro de aleluia, deslumbrasse o mundo. E Jesus Cristo, o operário por excelência, rejeitou os que dispunham de títulos e recursos para convocar, abre aspas, homens simples e rudes, fecha aspas, para a propagação do reino de Deus na terra, atingindo as culminâncias do messianato nos colóquios com a dor dos corações que em segredo o buscavam nas formosas jornadas de expansão da Boa Nova. E ainda hoje, quando a claridade do sol espírita penetra as criaturas, renovando-as por dentro, ele continua convocando servidores que saibam apagar-se, para que acima de tudo brilhe a luz da esperança, alentando a vida humana no rumo do amor de nosso Pai. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Em honra do bem. Quando Alexandre entrou triunfalmente em Corinto, notou que Diógenes, o célebre pai da escola cínica, não se encontrava entre aqueles que o homenageavam no suntuoso banquete. Admirador do estranho filósofo, esqueceu por momentos a superestima que a si mesmo dedicava e foi visitá-lo, no local humilde em que vivia, mergulhado nas singulares meditações. Tentando comover o ilustre cínico, ofereceu-lhe Alexandre honras e glórias, louros e triunfos. Impassível, porém, ante o conquistador da sua pátria, retrucou Diógenes agastado: Não me retires o que me não podes dar,
referindo-se à luz do sol, que o corpanzil do herói obstaculava aquecer seu corpo macilento. Encontrarás surpreso aqueles que te oferecem glórias a troco de favores, alegrias em permuta de obséquios, moedas por subserviência, gozos em nome da dissolução dos costumes, mas que te não podem dar paz nem felicidade interior. As doações superficiais são passageiras, débeis são as flores que o ornamentam. As ilusões se desfazem em feridas de desencanto e chagas de continuada amargura. O licor que agrada embriaga e ajuda o organismo a decair, aproximando o corpo do sepulcro. Entretanto, sem os lauréis dos dominadores do mundo, o Senhor te permite a sementeira de luz, distribuindo por tuas mãos as nobres concessões da perene alegria. Mesmo que não encontres almas dispostas a mudar a direção dos passos para seguirem contigo, poderás imprimir beleza e cor nos horizontes deles com as premissas da boa nova que te clareia. Quando os encontres rebelados com a existência, recorda-lhes o desvelo dos pais, nas longas noites de enfermidade à cabeceira dos seus leitos de crianças. O fogo para extinguir-se não pede combustível, assim como a ferida para sarar não aguarda o estilete que lhe revolva os tecidos em cicatrização. Em toda parte descobrirá a natureza entoando hinos de louvor à esperança e homenageando o bem. Serve a nuvem criando pontes em solos agrestes. Servem as árvores distribuindo sombra, agasalho, lenho e frutos. Serve o sol infatigavelmente a vida organizada no orbe em nome do divino sol. Não te consideres à margem dos acontecimentos, nem ambiciones os fogos fatos da ilusão. Enquanto distendes as mãos para ajudar, eleva o pensamento às regiões superiores da vida, procurando auxílio. E não permitas que a iniquidade dos outros te roube o que te não pode dar, o sol da crença e o calor da esperança. A menina da viúva de Naim, enfaixada em panos mortuários, estava vencida pela morte. No entanto, ao suave chamado do Mestre Jesus, retornou à atividade para preparar-se, em definitivo, para a romagem do além-túmulo que adviria mais tarde com o desgaste orgânico. Universalidade Espírita apresenta Messe de Amor. Espíritos doentes. Quase todos somos espíritos doentes, guardamos paixões, mantemos opinião arraigada, dominamos corações, espezinhamos sentimentos, conservamos animosidades. Iluminados pela claridade divina, escondemos o sol da crença por detrás da nuvem da dúvida. Tocados pelo amor universal em mensagem vigorosa, dilatamos a força da ociosidade intrigando, invalidando esperanças, lutando pelo egoísmo em construções vulgares do prazer pessoal. Fascinados pelos altos cimos, ainda sonhamos com a terra, lutando nos seus poderosos comandos. Fraternistas, dirigimos consciências sob o relho de palavras, atos ou pensamentos hostis. Somos quase todos espíritos doentes, mas a semente que se recusa a morrer não enseja à árvore oportunidade de viver. A água que se não submete não movimenta dínamos que beneficiam a vida. O trigo que se obstina ante o esmagamento não oferece oportunidade ao pão. Da tua enfermidade surgirá a morte da forma, para crescimento da fagulha de luz de que és constituído. Ninguém te pode acusar por trazeres a lama de ontem e o lodo de hoje nos pés transformados em feridas.
Sem o sulco que a dor rasgou em teus tecidos, o avanço teria sido impossível. Sem a enfermidade, a esperança não teria razão de ser. Sim, somos espíritos doentes, quase todos, caminhando para Jesus, que, em se fazendo embaixador da vida verdadeira, trocou as excelências do seu reino para buscar-nos e, doando-se a todos, espíritos em jornada, fez-se o pão da vida para alimentar-nos na difícil trajetória da evolução. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo, e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova, e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Nas lides provacionais. Aguardas a felicidade que parece tardar, anseias pela tranquilidade integral. Desejas a harmonia em redor dos passos, suspiras inutilmente por entendimento fraterno, rogas ansiosamente socorro na tarefa. No entanto, por mais áspera seja a luta, espera com fé robusta. No passado semeaste aflições nas almas alheias. No presente colhes os espinhos que aparecem ameaçadores. Ontem asfixiaste as esperanças dos outros no lodo da vindita, em rios de sangue e lágrimas. Hoje é necessário emergir com a consciência purificada,
No passado, acumulaste o produto de muitos em arcas da usura, através de expedientes da ilicitude ambiciosa. No presente, faz-se indispensável restituir em árduas operações de esforço e dificuldade, com os pesados juros que são cobrados. Ontem estimulaste o ódio e erigiste monumentos ao orgulho e à insensatez. Hoje é natural que te encontres a sós, cercado pela aversão de muitos. No entanto, ombreaste com a criminalidade aliciada ao poder, acreditando na preservação ilusória da vida física. No presente, sofres injustiça e perseguição por onde passas. Antes esqueceste os mínimos deveres. Agora tens de exercitar-te nas obrigações valiosas. É da lei que ninguém auferirá paz com tesouros vazios de serviço nobre. Nenhuma cabeça ostentará o louro da vitória sobre uma consciência poluída. Toda ascensão exige retorno ao ponto em que se fracassou. Ninguém chegará ao céu sem um resgate abençoado com a terra. A aflição imposta ao próximo é a aflição a demorar-se na própria alma. Crime praticado é sombra no caminho, aguardando a luz da reabilitação. Irresponsabilidade consagrada pelo triunfo humano é débito ativo na contabilidade divina. Quem guarda compromisso com a retaguarda é escravo do passado, sem possibilidade de avançar. Se almejas a liberdade em plena luta, sofre pacientemente. Arranca o espinho que cavaste no coração do próximo ao preço do próprio sacrifício. Fascinado pelas promessas do futuro, embora amargurado, não receis voltar atrás para sanar os males, suportando heroicamente as injunções do resgate em inesperados assaltos à paz, agressões à honra, dificuldades no êxito, angústia nas relações de amizade ou enfermidades pertinazes no corpo dolorido. Não te detenhas transferindo oportunidades longamente esperadas. Outros companheiros atados a dívidas mais graves suspiram pelos ensejos que sorriem no teu caminho. Dominados por expectativas mais sérias, ofereceriam as moedas de toda felicidade para experimentarem a grande dor que se faz mensageira da reabilitação. Dessa forma, por mais sombrios sejam os teus dias, persevera confiante à espera do sol bendito da liberdade. Busca o Senhor através da oração e recolherás forças para prosseguir. Mantém a serenidade no íntimo e roga as dádivas da paz no futuro, mas suplica, sobretudo, coragem e humildade no resgate, abraçado ao amor puro e simples que te alçará, de alma feliz, ao serviço livre em favor de todos os companheiros a quem deves. Universalidade Espírita apresenta Messe de Amor. O Livro Espírita. Bendize a oportunidade que desfrutas para semear. Amanhã será a hora de recolher. Valoriza a bênção da vida física no caminho da tua imortalidade. Recorda-te de que a carne é oportunidade breve, e logo mais retornarás ao mundo espiritual, sem que o esperes, talvez. O corpo é concessão de Deus para o espírito aprender e agir, valorizando os recursos disponíveis. A morte é prestação de contas, exame das lições. O trabalho no bem é a salvadora diretriz. Aproveitar a dádiva do tempo na primavera dos ensejos de hoje é dever que não pode ser adiado.
Amanhã, possivelmente, o sol forte do desespero ou o frio glacial dos desencantos não mais propiciem o clima espiritual para a vitalização dos teus compromissos, enquanto te demoras na veste física. Agora fulgura no caminho a luz da ocasião própria. Depois, talvez, a saúde não mais te ajude, a esperança não te fortaleça e o cansaço não te enseje oportunidade. No momento, a doutrina espírita te desperta e convida, em louvor à vida eterna e à eterna sabedoria que representa. Falando-te que a terra é paisagem para o serviço honrado, recorda-te de que retornarás à pátria, conduzindo as realizações que te digam respeito. Abre o coração à mensagem da vida imperecível e utiliza os tesouros que o Espiritismo te concede para a felicidade geral. Hoje segues no rumo da bendita plantação e os corações angustiados aguardam a valiosa concessão da fé. Espalha a luz que te clareia os passos, ajudando indiscriminadamente. É necessário dares a fé que te liberta e glorifica, o asilo da tua acolhida, favorecendo aqueles que ainda não a receberam. Nesse sentido, recorda-te do livro espírita. Oferece-lhe agasalho no coração e dele receberás o calor da alegria para a vida. Um ensinamento edificante é bênção em qualquer lugar. Uma lição espírita é luz no caminho. Acende essa claridade santa na vereda estreita por onde rumam os irmãos sem roteiro. Se não fores compreendido, aprende a perdoar. Se óbices se levantarem impedindo a realização dos objetivos, procura entender a luta e beneficiar-te com ela. Onde apareçam os pródromos da doutrina espírita, aí surgem as mãos de Jesus servindo e ajudando. Descobrirás desse modo no Espiritismo a caridade como alma da vida, tudo vitalizando. Nesse sentido, o pão para o estômago e o agasalho para a nudez expressam socorros imediatos, enquanto a palavra luminosa, nascida no coração do Mestre e transmitida pelo livro espírita, é pão duradouro e eterna semente de amor. Uma carta espírita consola. Uma lição espírita esclarece, um socorro espírita ilumina, um livro espírita liberta e conduz. Foi por essa razão que, honrando o livro nobre e construtivo, o Espírito de verdade preconizou: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo, afirmando peremptório: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Honra o livro espírita e difunde-o com teu carinho pelo bem e contemplarás logo amanhã a gleba terrena vestida de esperanças à sombra consoladora do Espiritismo, em cujo seio as almas encontrarão repouso para todas as fadigas. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Tranquilidade confiante. Deixa-te arrastar pelas águas vivas da tranquilidade, certo de que atingirás o abençoado porto da sublime destinação. Vence assim os calhaus flutuantes em forma de malogro e solicitação inferior, presos aos juncos das enfermidades deprimentes que muitas vezes te enleiam a meio da jornada. Quanto mais cuidas do mal, mais ele se acentuará. A lama, valorizada no fundo do poço, envilece a água pura que se demora repudiada. Da mesma forma, o charco que agasalha doenças e febres, quando drenado, ressurge como terra acolhedora e produtiva a benefício da coletividade.
Se te detens a examinar o adubo, serás acometido de náuseas ante o fruto que procede dele, através da árvore. Observando as dificuldades a transpor, se te atemorizas com elas, não avançarás. É indispensável valorizar apenas o bem que esposas, preservando o santuário íntimo contra todas as formas de revolta a desdobrar-se em malquerença contra os sequazes que a cercam. Amparado pelo comando da fé tranquila, operarás em todo lugar sob modalidade diversa do comum, nas experiências terrenas. Sabes por experiência que onde te situavas ontem não impera o crime nem o vício, mas a ignorância e a enfermidade, no jogo de aflições desnecessárias. Divisarás, assim, oportunidades de serviço onde antes via motivo de nojo e afastamento, cientificado de que, na faixa estreita da observação meramente intelectual, tua apreciação resulta da pretensiosa exigência da maneira de ver. Se te despires da crítica mordaz, improdutiva nos seus resultados, todos os esforços redundarão inúteis nos empreendimentos cristãos. Atrela o sentimento às rédeas dos labores e, conduzido pelo amor, na sua feição pura e simples, recorda Jesus, aprendendo com ele a realizar incansavelmente, retirando a cegueira dos olhos e extirpando o infortúnio do coração, aprimorando-te e santificando-te de vez que, não estando asserenadas as ânsias do espírito, não estarás capacitado para a experiência da tranquilidade sob o comando da confiança plena. Universalidade Espírita apresenta Messe de Amor. A guisa de apresentação. Allan Kardec, o abençoado apóstolo da terceira revelação, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 6 e 7 escreveu: O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É de certa maneira um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz um tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou, e prepara a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Por essa razão, o Espiritismo é uma messe de amor, aguardando o coração humano para a saga abundante. Anima-nos o propósito de contribuir, embora de maneira insignificante, com o esforço dos abençoados obreiros do mundo maior no que diz respeito à laboriosa tarefa de expansão do reino de Deus nos corações. No momento em que a família espírita reconhecida e jubilosa celebra o primeiro centenário da publicação em Paris de O Evangelho segundo o Espiritismo. Revivendo a boa nova de Jesus Cristo, o Espiritismo desdobra o amor, convidando o homem à cruzada redentora da fraternidade por um mundo melhor e mais feliz. Reconhecemos, todavia, o pouco valor do nosso esforço, em considerando a rica bibliografia espírita e evangélica sobre o assunto.
Como a seara do Senhor é incomensuravelmente rica de luz, encorajamo-nos a apresentar estas páginas ditadas paulatinamente, num período superior a 10 anos, sem qualquer pretensão literária ou prosápia exegética. Nada trazem que possa ser incorporado ao patrimônio cultural de muitos. Qual modesto glosário espírita cristão objetiva despertar algumas consciências adormecidas ou espíritos descuidados ante a incidência de acontecimentos diários que nos surpreendem, ameaçando a paz interior. Sabendo que uma gota d'água, aparentemente insignificante, se tivesse transformado suas moléculas em grãos de areia, poderia tornar-se uma faixa de regular largura em torno do Equador. A mensagem de Jesus, que o Espiritismo desdobra e difunde, vivida em ações edificantes, cobriria toda a terra de amor e luz. Concluindo, desejamos repetir com um ínclito codificador do Espiritismo. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra, e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Esperando ter colimado o objetivo a que nos propusemos, embora as nugas e imperfeições que nos caracterizam, saudamos no fiel mensageiro, intérprete das aves do céu, o pregoeiro da era nova, exorando ao Mestre por excelência, bênçãos para todos nós. Joana de Ângeles, Salvador, 1º de fevereiro de 1964. Universalidade Espírita apresenta Messe de Amor. Afinidades. Para que os espíritos da luz se afinem contigo, é imprescindível movimentes os recursos do vaso orgânico, renovando conceitos e atitudes em torno do uso, em todos os teus dias na Terra. As emoções grosseiras são mais facilmente registradas por enxamearem em todos os departamentos do planeta. No entanto, para que assimiles e reflitas as imagens da vida espiritual, necessitas recuperar a pureza com que recebeste o corpo das mãos dos benfeitores egrégios antes do renascimento. Ouvida a queixa e a tristeza, e se tornarão mais maleáveis os teus centros de registros psíquicos. Esquece a maledicência e a hipocrisia que viciam os órgãos vocais, e a inspiração do alto escorrerá mais abundante pela tua boca. Recupera o equilíbrio das emoções, e as sutis vibrações animarão o teu organismo. Disciplina os nervos, e todo o sistema, gozando de invejável harmonia, te transformará num conduto perfeito para as vibrações celestiais. Desenvolve os sentimentos bons e a comunhão com as belezas das verdades eternas, através de uma fé pura e nobre, consolará a tua alma, consolando a muitos. E além disso, os numes tutelares, simpáticos ao teu esforço infatigável, virão ao teu encontro atraídos pela irradiação expressiva dos teus elevados desejos. Se, entretanto, não pretendes intentar e manter essa batalha da luz continuada contra as trevas espessas do passado em formas pensamentos vampirizantes, não te candidates à afeição dos espíritos puros, porque a diferença vibratória entre ti e eles dificultará quaisquer tentativas intempestivas de união sublime.
Todos recebemos o auxílio divino no esforço real da elevação de propósitos. Todavia, convém recordar que a consciência individual é livre, sofrendo as consequências posteriores aos compromissos da escolha espontânea. Liberta-te ainda hoje do jugo das entidades perversas com as quais afinas, por impositivo do pretérito, e rompendo os elos que te retêm, alça o pensamento às elevadas esferas, desdobrando os braços no trabalho continuado e desenvolvendo o embrião da alegria pela liberdade, certos de que Jesus, que até hoje te espera, te receberá de braços abertos ao final dos rudes embates. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Aflições. Bendize a dificuldade e a incompreensão no caminho por onde jornadeias com outras almas. Aflige-se a avezita na casca estreita do ovo que a gerou para defrontar horizontes infinitos. Aflige-se o embrião humilde na semente vencida para agigantar-se na superfície da terra. Aflige-se o filete d'água, esguirchando pela frincha da rocha para correr na várzea ampla. Aflige-se o botão de rosa dobrado sobre si mesmo, desejando arrebentar-se em perfume para espalhar-se na amplidão. Aflige-se a lagarta imobilizada na estólise para que a borboleta colorida flutue na leve manhã primaveril. Aflige-se a alma no casulo da carne para alçar-se aos horizontes da vida imperecível. No entanto, é necessário examinar em profundidade a própria aflição. A aflição que traduz vida e elevação. Aflição para partir os elos que atam o espírito ao crime, ensejando liberdade. Aflição para acender luz no íntimo, propiciando claridade. Aflição em comunicar a verdade, felicitando corações. Aflição para esquecer o mal, criando serenidade e alegria. Aflição para vencer dificuldades, movimentando programas de ação edificante. Aflição pelo sábio aproveitamento do tempo, valorizando a bênção das horas. E a aflição que expressa insânia e morte. Aflição por liberdade que é libertinagem. Aflição por gozo que destrói a paz interior. Aflição por amor que representa a paixão animalizante. Aflição por dinheiro que é penitenciária dourada. Aflição pelo poder que se transforma em loucura. Aflição por glórias que se fazem cumplicidade com o crime. Aflição por honrarias enganosas que se cristalizam em ridículo e farsa. Aflição no ódio que se faz veneno letal. Aflitos e afligidos, aflitos em busca de paz, afligidos pelos tormentos da morte, almas atormentadas e espíritos sedentos de luz sempre os ouve. Com Jesus aprendemos a libertar-nos de todos os tormentos e suportar todas as aflições. Aflições nascidas nos labirintos do espírito, aflições originadas nos pélagos das paixões alheias. Inquietudes do, abre aspas, eu, fecha aspas, em busca. Inquietudes da inquietude alheia. Conserva a tua paz quando a aflição do mundo te convocar ao mundo dos desequilibrados, e persevera lutando pela conquista dos tesouros inalienáveis do reino de Deus. Oferece-te ao Senhor, conservando a paz por seres afligido, mas não afligente, demorando-te fiel e seguro no bem até a desencarnação. Vitorioso, por fim, constatarás, deslumbrado, quando fruires a paz que dele emana, o galardão da imortalidade, confirmando o inesquecível enunciado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Ante dificuldades. A semente para libertar o vegetal que conduz em germe não se nega a vencer o solo que a agasalha. O rio que busca o oceano não se detém ante os obstáculos que lhe impedem o curso. A dificuldade é assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador. Se a dor, em sua apresentação multiforme, te chega às portas do coração para momentaneamente para orar e reabastecer o espírito, através da prece lentificadora, a doação celeste te alcançará o entendimento, revigorando as fibras da vida para o prosseguimento da jornada. Recebe a dificuldade como um ensejo de combate. Aceita a dor como mensagem de despertamento. Acolhe a provação com alegria. Considera o problema como exame do teu aprendizado. Escuta o grito da perseguição com os ouvidos do entendimento. E, se for necessário sofrer todas as dores para atestar a excelência das tuas convicções em Jesus Cristo, não te deixes entibiar. Recorda a, entre aspas, via dolorosa, fecha aspas, que não é somente uma demonstração de tragédia evangélica, mas apelo veemente a falar pelos séculos, e atende ao chamado incompreendido que te acena. Os triunfadores na terra são apenas corações enganados. Os sorridentes na terra são somente companheiros infantis. Os felizes na terra são igualmente almas equivocadas. Os verdadeiros heróis na terra são aqueles que, ignorados, se fizeram pães para estômagos vazios, agasalhos para corpos desnudos, albergue para almas vencidas pela ventania, claridade para os dormintes da treva e esperança para os aparvalhados pelo medo, paralisados no desequilíbrio, e não se jactam, portanto. Ante as dores na terra não há lugar para relacionar queixas, nem lamentações, nem calúnias. Cumpre com teu dever. Se aguardas compreensão humana, despertarás nas palhas queimadas pelo desconforto e o desengano. Se desejas, entretanto, servir àquele que é de todos o Senhor e Mestre, continua vencendo a dificuldade maior que reside no teu íntimo, o egoísmo, a alma do orgulho e seiva dos outros males. Ergue-te acima de todas as vicissitudes e, fiel a ti mesmo no dever maior, alcançarás a paz com a consciência, após a vitória sobre as dificuldades. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Benfeitores. Com a alma tocada pelas belezas com que a doutrina espírita te enriquece de ventura, gostarias de servir com desassombro, oferecendo a própria existência à excelsa manifestação do bem. Descobrindo agora o lado formoso de todas as coisas e constatando que a sabedoria divina tudo emoldurou com necessários arremates, sentes a necessidade de dar expansão à felicidade que te invade, espalhando a luz do amor com as criaturas. Fascina-te a posição de benfeitor, e afirmas que tudo darias para transformar-te em mensageiro do bem nas lutas da santificação. As possibilidades de socorro são múltiplas ao teu alcance. Qualquer auxílio que se dilate é bênção que se difunde. No entanto, para auxiliar de molde a ser felicitado pelo próprio benefício,
é necessário um grande e exaustivo trabalho dentro de ti mesmo, no intramuros do espírito. Toda doação nobre é sementeira de luz. Todavia, para que a semente atinja a plenitude do embrião, vê-se constrangida a libertar-se do próprio invólucro, transformando-o em vitalidade. Para que atinjas o objetivo, é necessário arrebentar a concha do eu, destruindo a torre de granito onde recolhes o personalismo. Ninguém serve bem se espera retribuição de qualquer natureza. Para que a fonte atenda à sede do viandante que lhe busca a linfa, a água se liberta do lodo do fundo. A fim de que o pão favoreça a mesa, o trigo supera a lama que lhe atende à raiz. Não serve a contento quando se oferece amor com acrimônia e azedume. Pouco importa renunciar aos prazeres do mundo em favor da obra do bem, impedindo que a alegria juvenil irrompa, ingênua, no sorriso dos tutelados. A renúncia legítima desconhece medida e sacrifício. Para ser nobre, deve ser jovial e comunicativa. Ajudar reclamando pode ser comparado a descuidar da higiene do copo em que se oferece água fresca a quem se estima. Serviço com enfado, apresentando cansaço e amargura, sempre expressa trabalho escravo. A obra do Senhor é feita com alegria. O sol sorri gentil sobre o pântano, sem pressa nem prevenção. A árvore abençoa o homem com sombra e fruto, desconhecendo o próprio valor. A chuva atende ao solo sem constrangimento, caindo na várzea e na montanha. Eles ignoram o benefício que distribuem. Antes, acreditava-se que a santificação se manifestava através de uma austeridade que empalidecia o rosto, mortificando a carne. Com o Espiritismo, o homem austero não é aquele em cujos lábios a severidade faz morada, e o senho carregado deforma a face. Não se ajuda amaldiçoando o auxílio. Coloca, pois, em teus serviços o sal do amor, para que o paladar cristão esteja sempre presente em teu prato de fraternidade. Se quiseres servir com sucesso, observa os mensageiros da luz divina, e faze com os teus tutelados como eles fazem contigo. Jamais reclamam, atendem sempre. Nunca exigem, compreendem sempre. Não perturbam, acalmam sempre. São, em qualquer situação, o colo de mãe compreensiva ou o braço de pai vigoroso, oferecendo consolo ou trabalho. Benfeitor, no seu sentido real, é todo aquele que, esquecendo-se de si mesmo, toma a cruz dos outros sobre os ombros, feridos e caminha ao lado, ignorando o próprio sacrifício. Jesus, na via dolorosa, esquecia as chagas e o ultraje de todos para poder atingir o termo da tragédia por amor, rogando ao Supremo Pai, no clímax das aflições, perdão para nós, que ainda hoje, 2000 anos depois, nos fazemos servos indignos da sua mensagem divina. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Caridade difícil. Distendes o agasalho e envolves o corpo extinguido, derramando sobre o coração a linfa da tranquilidade decorrente da caridade ao nu. Ofereces o pão generoso e a água fria e experimentas o júbilo interior que nasce na fonte sublime da caridade ao esfaimado e ao sedento. Favoreces com a cédula moeda e participas da emoção que flui da caridade ao necessitado.
partilhas a piedade e harmonizas a consciência ante a caridade para com o aflito moral. Doas o medicamento e renovas-te ante a bênção praticada pela caridade ao enfermo. Ensejas o teto gentil, favorecendo a alma com a paz cantante que se deriva da caridade dirigida ao desabrigado. Desculpas a ofensa, propiciando calor de fé ao espírito ferido ante a caridade do ouvido ao mal que surge no coração dos maus e dos enganados. E crês que conjugas o verbo amar, vivendo o verbete caridade nas diversas modalidades enunciadas pela mensagem evangélica. Todavia, ainda podes mais fazer. Se desejas integração real no espírito cristão da caridade, vai mais além. Há outros espíritos em torno de ti que aguardam mãos invisíveis capazes de o socorrer. Possivelmente não os conheces, não os vês, não os ouves, não são do teu círculo, mas não os ignoras. Conhecê-los-ás através da revolução espírita que te falou deles, os atormentados de além-túmulo, nossos irmãos desencarnados sofredores. Há os que se converteram desde ontem em verdugos e seguem os teus passos afligindo-te. Alguns dormem hipnotizados, outros desconhecem o país onde se encontram. Muitos se detêm nas tormentosas evocações do passado. Vários se agregam e experimentam a angústia do magote em que se reúnem. Diversos choram esfaimados, sedentos, desabrigados, friorentos, enfermos. São náufragos da vida física que a morte recolheu. Todos eles precisam de nós. Desde que conheces e possuis a centelha espiritista que persiste ardendo em tua alma, ora por eles, ama-os. Pensa neles com vibração mental positiva de auxílio, e quando surja a ocasião, nas células cristãs em que militas ao longo do caminho carnal, abre aspas, recebe-os, fecha aspas, favorecendo-os com a palavra evangélico-medicamentosa que os anime, console, desperte, encaminhe e cure. Oferece as tuas antenas psíquicas e deixe-os, abre aspas, incorporar, fecha aspas, pela mediunidade que portas, a fim de que sejam aquinhoados pela caridade do teu esforço. Sofrê-los-ás quando te dedicares a socorrê-los. Participarás intimamente das suas agonias e aflições. Nem sempre se desprenderão de ti imediatamente. Demorar-se-ão alguns ao teu lado, aguardando, e os sentirás. Sofrerás conflitos íntimos e silenciosos sob a ação deles. Não os temas, porém, não te rebeles. Entrega-os ao médium divino, considerando que eles necessitam de quem os ame na terra e da terra os ajude. Medita quanto à alegria que experimentarias se no lugar deles encontrasses alguém que oferecesse o vaso fisiopsíquico para tua libertação. E faze, então, o que gostarias que fizessem por ti, exercitando-te desde hoje na prática dessa caridade difícil e algo ignorada, que os olhos do mundo não veem, nem a gratidão dos amigos recompensa com o suborno do reconhecimento precipitado, ou da bajulação dispensável, na certeza de que Jesus, que nos ama desde há milênios até hoje, não se cansa de alongar sua inefável misericórdia e amor até o abismo de inferioridade em que nos detemos. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Chorando para servir.
Há nelas a ascensão na seara da luz onde se movimentam os teus passos. Entretanto, não desejas oferecer o tributo exigido àqueles que se afeiçoam à bênção do serviço. Indagas como é possível a muitos companheiros manterem digna compostura na face, atendendo a compromissos diversos no clima da assistência aos sofredores. Contigo, em todas as tentativas de bem servir, insucessos assinalam os teus movimentos, empurrando-te para a retaguarda. São incompreensões que surgem inesperadas e se transformam em espinheiros da aflição. São dificuldades que nascem miraculosamente impedindo o avanço e se instalam como escolhos de remoção difícil. São lutas que recrudescem violentas, graçando como labaredas voluptuosas, devorando a alegria. São dissabores que se repetem continuamente, amargando o pão da esperança. São perseguições gratuitas que estabelecem pânico e agonia na casa mental, atemorizando e zurzindo. São amigos que desertam frequentemente, deixando compromissos pesados que se fazem fardos esmagadores. E apresentas as mãos calejadas, os pés feridos, o rosto gotejando suor, o coração magoado. No entanto, eles, os que sorriem, também experimentam fortes vendavais no posto da luta. Enquanto impõem ao rosto a expressão de alegria, não raro carregam o coração transformado em brasa viva a requeimar insistentemente. Durante o tempo em que ajudam, conduzem a mente abrasada, confundindo a inquietude que portam com a aflição do próximo. Transformam a dor em expressão de combate e lutam, sem queixumes, certos de que a transferência do dever gera problema complicado para quem busca fugir. Não te lamentes nem ambiciones uma paz inoperante a medrar na indolência. Sustentando o monumento, a base desconhecida não reclama sua posição inferior. Todavia, sem ela, a obra de arte não teria apoio que lhe favorecesse a contemplação e o brilho. A dor, anônima e silenciosa, é a base do êxito de qualquer empreendimento. Seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Aprende, assim, a transformar as lágrimas com que o dever te experimenta em sorrisos de alento para os mais tíbios e certo de que todos na luta estamos sofrendo para aprender e chorando para servir. Liga o pensamento ao Senhor, que até hoje, sem reclamação, não encontrou em nossas almas um lugar seguro para a paz e o justo repouso. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Culto da oração. Quando a aflição te visite o trabalho, desferindo golpes no teu coração, ou conduzindo-te às sugestões do mal, recorda-te da oração singela à disposição de todos. Semelhante a unguento, não somente cicatriza o peito em chaga aberta, como vitaliza os melhores sonhos perturbados pela nuvem sombria do desespero, devolvendo a esperança e a paz. Anjo benfazejo, a oração apaga as labaredas do crime, em começo improvisando recursos de salvação, para que a serenidade retorne santificante à direção da consciência. Não apenas garante a felicidade e a harmonia do lar, como também embeleza todas as realizações começantes, oferecendo estímulo novo e coragem para o êxito total da experiência em que te aprimoras no estágio do mundo. Não somente consola e sara, mas também ilumina o pensamento turbilhonado,
restituindo a calma e o tirocínio para desmanchares os cipós enrodilhados nos teus pés, a te reterem na província da angústia incessante. Celeiro de bênçãos inesgotáveis, ela é a segurança da família, alimento dos filhos e fortaleza dos pais. Mensageira do Pai Celestial, é a intérprete das tuas aspirações e intercessora dos teus anseios junto aos bem-aventurados. Vertendo-a do coração em colóquio confiante, asserenam-se as paixões, purificam-se os sentimentos, estabelecem-se diretrizes, moderam-se as necessidades, robustece-se a fé, eleva-se o padrão de serviço e ela harmoniza, em redor de nossa aprendizagem, os patrimônios da honra, do respeito e da saúde espiritual, favorecendo a extensão das menores tarefas no campo do auxílio aos sofredores. Esposando-a, dilatam-se os minutos que se enriquecem de experiências sublimes, fazendo a vida mais nobre e digna. Na terra, o cristão é qual oásis fértil na aridez dos sentimentos. Solicitado por todos e por todos fiscalizado de perto, é como a árvore produtora que todos buscam esfaimados, guardando o direito de a apedrejarem e a ferirem. Recebe assim em silêncio a perseguição gratuita e o punhal invisível da maldade, e planta-os na terra abençoada da oração humilde e nobre, onde se consomem todos os adversários da luz, vencidos pela misericórdia do céu. E quanto possível, cultiva a prece em tua alma, com devotamento e confiança, e trabalhando sem desfalecimento, faze dela o teu abençoado guia todos os dias e todas as horas, assegurando imperturbável a vitória do bem no roteiro da tua vida. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. De alma confiante. Recordas-te deles, lágrimas nos olhos e coração dolorido, como se houvesses sido pisoteado por infrenes corcéis em disparada. Esperanças mantidas por longos anos jazem mortas. Promessas vibrantes e douradas parecem negros panos da mentira. Amigos carinhosos que te esqueceram. Amores que pareciam eternos e que fugiram. Abraços e afagos que desapareceram. Mãos gentis que estavam distendidas e agora se ocultam. Companheiros que eram atestados vivos da lealdade plena e que te deixaram. Realizações honestas, feitas com suor e lágrimas, hoje apontadas como filhas da usura, a ruírem lentamente. A cada instante novos espinhos se cravam nas tuas carnes. Ingratidões na boca de velhos devedores do teu carinho. Queixas veiculadas por comensais da tua abnegação. Incompreensões de quem mais dependia dos teus esforços. Todos se voltam e saem quando chegas e sentes que são injustos para contigo. Apesar de tudo, porém, não te desesperes. Reúne os músculos caídos e renova o espírito vergastado, prosseguindo sem desfalecimento. Se não recolhes agora os frutos abençoados dos teus esforços, recebê-los-ás mais tarde. Colheita de hoje, sementeira de ontem. Dor agora, compromisso passado. Esforço atual, merecimento futuro. Envolve as íntimas aspirações, as vibrações positivas do amor impatigável, desculpando e edificando sempre, e deixa-te arrastar pelas correntes do trabalho digno, seguindo à frente na condição de ceareiro da eternidade. Perdendo tudo e tudo tendo. Perseguido, mas com todos, alanceado e jubiloso, incriminado, porém inocente, cansado, no entanto de pé,
surrado e feliz, caindo aqui para reunir forças e levantar reanimado um passo à frente. A linguagem do bem é de vibração imorredora, desaparece aqui para repercutir alhures. O que faças de bom é dádiva que te fará bom. Não te arrependas, nem te lamentes. E se for necessário morrer no trabalho entre amarguras e saudades, chancelado como incapaz e vencido, lembra o Mestre Divino que antes de atingir a excelsa libertação foi azorragado e perseguido, sorvendo o fel da maldade humana até a última gota e carregando o madeiro infamante até o Gólgota, ressurgiu logo mais na glória solar, libertando-se do pó e das sombras. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. De referência ao dinheiro. Na terra, as coisas têm o valor que lhes dás, e entre outras, o dinheiro tem a primazia que lhe ofereces. Com ele consegues o pão e através dele segues a aventura louca do poder ou o louco poder da aventura. A grande maioria dos homens vive para consegui-lo e o acumulam malsinando, perseguindo, infelicitando-se. São os grandes infelizes felicitados por moedas sem real significação nos cofres da paz. Outros, não o possuindo, sofrem as consequências das cruentas lutas travadas sem trégua nem quartel, buscando-o. São os infelizes infelicitados pela falta de numerário. No entanto, poderiam ser felizes os que possuem, pela felicidade que se propiciariam proporcionando felicidade aos infelizes. E ditosos os que se creem infelizes por não possuírem. Felicitados pelos iminentes perigos de que estão livres, por não estarem escravos de valores que ficam com o corpo, e normalmente são a causa do aniquilamento do próprio corpo. Quando é possível reduzir o dinheiro à função para a qual existe, instrumento de trocas, encontra o homem o roteiro iluminativo para a felicidade interior, longe dos tormentos capitais em que se atiram os invigilantes. O dinheiro em si mesmo não é bênção nem maldição, mas objeto de permuta. Possuir ou não possuir dinheiro não é fator positivo ou negativo de felicidade. Acima da posse ou abaixo dela está a posição de quem possui ou deixa de possuir. Se muitos são escravos do, abre aspas, que tem, fecha aspas, muitos há que são como servos submissos do que, abre aspas, não tem, fecha aspas. Desse modo, o dinheiro que poderia ser amigo do homem dele se faz sicário, obrigando-o a viver em função dele, para ele e em busca dele. O dinheiro não compra, em ocasião alguma, as migalhas sem preço que constituem a felicidade real. Um sorriso de espontânea simpatia, o homem que nasce nas fontes do sentimento puro, a paz que se enflora na afeição legítima. Podendo adquirir muito na terra, o dinheiro, no entanto, é mais fator de insatisfação do que de paz. Talvez por esta razão, o refrão popular ensina, abre aspas, o homem feliz na terra não tinha camisa, fecha aspas. Ergue o pensamento ativo acima das próprias lutas de todo dia e ausculta o pensamento divino espalhado na grande casa de nosso Pai. Ouvirás a mensagem clara da felicidade, falando sem palavras, em 1000 vozes. Ama e serve, desculpa e passa, semeia o bem de toda forma e, confiando sem cessar, encontrarás em ti mesmo o tesouro incorruptível da harmonia interior, que nada compra e fator algum destrói, retornando às atividades habituais
júbilo e livre das angústias da posse do dinheiro, seguindo em pós aquele que, sendo o Senhor do mundo, se fez o servo de todos, como modelo de perfeição ideal. Universalidade Espírita apresenta Messe de amor. Disciplina. Tuas irritações contaminam os amigos, que se encolerizam. Tuas agressões à lei ferem a sociedade, que te cerceia a liberdade de ação. Na mesma razão, tuas lutas enobrecedoras tornam-se conhecidas. Os sorrisos sadios que distribuis espalham contentamento. As doações de amizade pura enriquecem os companheiros das lides. Os celeiros da esperança que abres aos transeuntes fartam muitos corações. No entanto, necessitas de disciplinar o receber, tanto quanto metodizar o dar. Não receberás da vida fecunda concessões indébitas, em detrimento de outros espíritos. Porque desejas mudar a rota solar para fruir maior dose de luz e calor, este não mudará o seu rumo para atender-te. Segue a trilha gigante que o disciplina na órbita e o submete. Educas o animal inferior para utilizá-lo nos serviços domésticos. No entanto, o cão que defende um lar é o mesmo que ataca o invasor da propriedade. Disciplina do instinto. A madeira que serve de leito é a irmã da palmatória que pune. Disciplina para o uso. A água que atende à sede nasce na mesma fonte da que dá o veículo para o veneno. Disciplina na utilidade. A mão que aplaude é a mesma que fere. Indisciplina de aplicação, porque o corpo é servo da vontade. Considera ainda que o vaso útil para as necessidades domésticas nasceu do barro lodacento. A forma que recebe a pasta alimentar é o utensílio surgido da folha de Flandre humilde. A luz elétrica que clareia surge na força ciclópica que estava a perder-se. Para preencher a função a que se destina, cada coisa necessita da adaptação que a disciplina impõe. Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidos na ordem imposta ou consentida. Mesmo a verdade para chegar ao homem é dosada em cotas que o vitalizam. A luz solar que distende a vida sobre a terra é filtrada e medida para atender às necessidades previstas pelo Pai Celeste sem causar danos. A felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que este se impõe. Educação da vontade, correção dos atos, moderação da voz, domínio dos impulsos, ordem nas atividades e deveres, mantendo um alto padrão de respeito e moderação nas tarefas naturais. Recorda assim a expressão do Mestre Jesus: Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Messe de amor.